Olá, hoje no Ivocast eu recebo Drauzio Ferreira, professor de filosofia, psicanalista, um cara espetacular. Espero que vocês aproveitem a conversa. Eu que agradeço, Ivan, uma alegria a gente poder estar aqui trocando figurinha sobre esses temas tão interessantes que é da nossa área, né? Exatamente. Vamos lá. Eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Opa. aproveitar o teu ofício de professor de filosofia, e eu quero que você me conte um pouquinho assim, se as pessoas daqui 100 anos, 70 anos, pegarem os livros, não sei se vai existir livro naquela época, mas pegar o registro histórico, né, do que está acontecendo nessa época que estamos vivendo, o que você imagina que a gente vai conseguir, que as pessoas vão conseguir visualizar, né? A pergunta é, o que está acontecendo com o ser humano, historicamente, filosoficamente? Fica à vontade. Eu acho que se for adolescente, né, eles vão pegar os registros e falar, mano, a coisa era louca, hein? Nós temos várias formas de entender o que acontece no mundo de hoje, né? E tem algumas teorias muito interessantes que ajudam a gente a entender essa relação do ser humano, sobretudo com a questão da tecnologia, né? Que é um processo que, sobretudo depois da pandemia, se aprofunda muito, né? Então, a primeira eu gosto é de um sul-coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han. E ele tem uma tese, um livro que é A Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Só esse nome eu já ouvi diz falar muito. desse termo, não sabia do muito nome legal. dele aí. É muito legal. E ele começa dizendo que é uma sociedade no qual o próprio homem ele se sobrecarrega de maneira absurda, tanto física como mentalmente, acreditando que isso é felicidade. Então ele fala que é uma sociedade da eficiência, da produtividade. Uhum. Né? Claro, não que a gente não tenha que ter produtividade, que a gente não tenha que buscar eficiência, tudo bem, mas a questão é o exagero. A segunda teoria, que eu gosto muito também, é do Bauman, a modernidade líquida. Uhum. Né? Então é uma sociedade na qual os valores eles estão completamente diluídos, né? Em oposição a esse termo modernidade líquida ao termo modernidade sólida, né? Onde os valores, os referenciais eles eram muito bem definidos, né? Eram sólidos. E isso vai se derretendo. E nessa sociedade da modernidade líquida, tudo vira mercadoria, inclusive as pessoas. Então, um dos livros de maior sucesso dele é o Modernidade Líquida, onde ele analisa já essa questão dos relacionamentos pela internet, de que você, com um clique, você se conecta com a pessoa, aí com outro clique você se desconecta, você tem 2.000 amigos, como se isso fosse possível. Exato. Né? Exato. E a outra é de um sociólogo da década de 70, Guy Debord, e ele tem um termo que é a sociedade do espetáculo. Isso eu acho fantástico. Né? Onde o que vale é a imagem. Então eu gosto de brincar, né, com uma ideia o efeito Brigitte Bardot. Né? Então, para quem é mais novo, não conhece. Não conhece. Né? Mas foi uma estrela assim, fantástica da década de 60 do cinema, né? Mundial, sex symbol, né? O símbolo de beleza, de sensualidade, enfim. Era um sucesso estrondoso. E um dia ela foi para a praia, lá na França, aquele litoral luxuoso da França, né? A Côte d'Azur. E aí o paparazzi tira a foto ela de biquíni. Aí à noite ela vai jantar, o cara tira a foto, o vestido dela, ela entrando no restaurante. Aí o mesmo fotógrafo lá, jornalista, suborna lá o garçom, o que ela comeu, e aí fazem uma reportagem para uma revista francesa, e revistas do mundo inteiro replicam isso, né? Aquela época que tinha revista, né, na banca, que a gente estava falando.
E aí o que acontece, né? A mulherada queria o biquíni da Brigitte Bardot, que era um biquíni igual. O vestido, iam nas costureiras, ó, quero um vestido igual ao da Brigitte Bardot. O prato, né? Acho que foi lagosta que ela comeu, então, tanto é que até virou lagosta à Brigitte Bardot, né? Então todo mundo queria fazer aquilo, porque ela era um ícone e todo mundo queria copiar a celebridade. No mundo de hoje, com as mídias sociais, o que a gente vê, né? É como se as pessoas estivessem postando e naquele instante ela se sente uma celebridade. Tanto que há pouco tempo, lembra? Acho que foi o Instagram que começou a ocultar a quantidade de curtidas que aquela postagem tinha, porque as pessoas estavam se deprimindo, porque elas ficavam comparando, né? Várias vezes no consultório a pessoa, não, mas como é que começou a briga? Ah, começou porque eu coloquei uma foto, ele tinha curtido, não sei a foto de quem, de fulano, de ciclano, e a minha postagem ele não curtiu. Exatamente. Então, eu acho que são 3 aspectos interessantes para a gente começar a pensar esse mundo tecnológico, né? E como a gente estava conversando lá embaixo, quando as pessoas, né, hoje falam muito dessa questão da tecnologia, hoje em dia a questão da IA, né? Ai, meu Deus, que medo da IA, que medo da tecnologia. Então, como a gente conversou já sobre isso, eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial, muito menos da tecnologia. Eu acho tudo isso fantástico e é sempre maravilhoso. O problema é o uso que a gente faz disso. Então, a grande questão que me preocupa é a desumanização do ser humano, a robotização do ser humano. Exatamente. Que é um outro ponto que a gente precisa conversar, né, para entender esse mundo de hoje. Muita coisa. E interessante você trazer esses 3 pilares ali, 3, né? Autores com as suas obras, né? Porque acho que explicita bem onde que está hoje o humano do ser humano, né? O que o ser humano busca, né? Como alimento, né? Existencial, né? Porque a filosofia sempre se debruçou nisso, né? Nas questões existenciais, morais, éticas, e, né? E onde está tudo isso com toda essa questão do contemporâneo, né? Da tecnologia, do espetáculo, do cansaço, né? É interessante a gente refletir sobre. E para a psicanálise, para a psicologia, para a psiquiatria, a questão do simbólico, né? Do imaginário, né? Sempre é muito importante. E o que a gente vê é muitas vezes um empobrecimento desse imaginário, desse simbólico, né? Porque as pessoas parece que perderam a noção de propósito de vida e passam a viver então em busca de metas e objetivos que a sociedade coloca, né? Então, até os 30 anos você tem que ter pelo menos, você já tem que ter feito o seu 1 milhão. Se não, cara, se mata que você não vale nada, né? Por aí. A gente conversa com pessoas do mundo corporativo, né? Falam, Drauzio, esses jovens chegam, né? Claro que sempre tem exceções, mas uma boa parte, a impressão que a gente tem é que depois de 3 meses eles já querem ser o CFO ou CEO, porque senão já está demorando muito para a carreira crescer. Então, é uma sociedade na qual nós estamos completamente voltados para o ter e para o parecer, principalmente o parecer, a questão da imagem, né? E nisso, no meio disso, a gente perde a essência, que é o ser. Exato. E aí uma pergunta que fica pra gente, né? O que é felicidade nesse mundo? Porque a gente discorda de inúmeras coisas com as outras pessoas, mas talvez seja um ponto em que todos nós concordamos. Todos nós queremos ser felizes. Tem quem não queira ser feliz, né? Então, o que é a felicidade neste mundo que nós vivemos? Fizeram uma pesquisa com o pessoal da geração Y, há coisa de 10 anos. Então, pessoas que tinham de 19 a 34 anos, mais ou menos. Então, o que era a felicidade para eles, né? E no que eles deveriam de investir o tempo deles? E a resposta de 80% foi: felicidade é ficar multimilionário. E desses 80%, metade falou: e além disso, ficar famoso. Quer dizer, os referenciais são esses, né? Os referenciais são esses.
Então você começa a ter uma vida simbólica empobrecida. Baseada nessas metas, né? Baseada nessas metas. É. E o que é felicidade, hein, pro Drauzio? Você sabe que é muito interessante essa pergunta, Ivo, porque as religiões, a filosofia responderam essa pergunta, né, cada uma dentro da sua abordagem, e a ciência não. Então, lá em 1938, estava começando ali o campo das neurociências, né? Os neurocientistas fizeram uma pesquisa. Então eles se reuniram e falavam, agora chegou o momento da ciência dar a resposta do que é a felicidade. A religião já deu, a filosofia já deu, agora é a vez da ciência. Então eles falaram, bom, então nós vamos fazer aqui questionários, entrevistar as pessoas, colocar isso num modelo matemático, os caras, né, pirando naquela ideia lá, como é que ia começar o projeto. E aí um levantou a mãozinha lá e falou, então, mas se a gente fizer isso, a gente vai estar contando com a memória das pessoas. E a memória é fantasia. Né? A memória é sempre um ponto de vista. Então, se a gente quer fazer isso cientificamente, não dá. Mas os caras falaram, caramba, então como é que nós vamos fazer? Ele falou, só tem um jeito. Nós temos que assistir a vida das pessoas. Nós não vamos ter o resultado. Mas a geração futura de cientistas vai ter a resposta da ciência. Então começou essa pesquisa em 1938, ela continua até hoje. Já está na 4ª geração de pesquisadores. E começa com alunos, com 724 jovens. Naquela época? Naquela época, de 1938. Então, o primeiro grupo foram jovens que estavam cursando o 2º ano em Harvard. Depois, eles ampliaram isso porque eles falaram, bom, alunos de Harvard não é um recorte interessante porque é muito exclusivo, muito restritivo. Então, eles abriram para jovens, inclusive jovens muito pobres da cidade de Boston. Então, como é que acontecia? O pesquisador te entrevista, revira você no avesso, quais são os seus projetos de vida, como é que é o seu relacionamento com os seus pais, seus irmãos, você tem amigos, como é que você está na escola, tem tudo sobre você. Aí ele pede para você indicar 2 professores, 3 amigos, 2 vizinhos, que eles vão entrevistar. E vão entrevistar seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim. E depois disso, levava o cara para o hospital universitário e fazia todos os exames possíveis. Então aí você falava para mim que você está tudo bem, que você é tranquilo e tal. Eu falo, pô, Ivo, mas você está aqui com o exame deu que você tem gastrite nervosa? Como assim? Né? E aí todo ano repetia a mesma coisa. Acompanhando. Com esse absurdo de informações. Aí o cara casou. Bom, agora nós vamos fazer com a esposa também. E aí chegava, viu? Esse final de semana a gente pode colocar uma câmera na sua cozinha para a gente ver como é que você interage com a sua esposa e tal. Bom. E aí tem o atual chefe da equipe de pesquisadores, ele chama Robert Waldinger. Tem um vídeo dele no YouTube muito legal, um TED Talks, ele falando sobre a pesquisa. E aí fala, e aí a ciência chegou à resposta do que faz o ser humano feliz. Ele falou, ele não só faz o ser humano feliz, como faz o ser humano saudável. E a resposta é conexões humanas de qualidade. Ele fala que a pesquisa chegou num ponto que quando o cara está com 50 anos, eles já sabem se esse cara vai ter uma vida longa ou se esse cara vai morrer logo, porque vai ter doenças. Olha que interessante. Pela qualidade dos relacionamentos. Então ele fala que nessa pesquisa tinham jovens que eram muito pobres, continuaram pobres, jovens que eram muito pobres ficaram ricos, ricos que continuaram ricos, ricos que ficaram pobres. Ele fala que um desses jovens se tornou presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo, outros vícios, enfim. Mas, para todos, o que determinou a felicidade? A qualidade dos relacionamentos. Maravilhoso, acho que Olha faz que todo fantástico. sentido. Aí a gente pensa, mas com esse mundo da sociedade do cansaço,
onde dizem para você, olha, você tem que priorizar o trabalho, esquece o resto. Onde você está o tempo todo nessa questão da tecnologia, tem que estar postando, eu preciso estar colocando foto, eu preciso estar colocando conteúdo o tempo todo. Quer dizer, como é que ficam as relações? Pode fazer propaganda aqui? Claro que pode. Eu adoro o lanche do Mirim Dog, você conhece? Conheço. Puta, também fantástico, gosto, também maravilhoso. gosto. E um dia eu tava lá, né, comendo meu hamburguinho e tal, aí eu vi chegou uma família. Família bonita, né? O pai, a mãe e 2 adolescentes. Então os 2 adolescentes sentaram no balcão, não tinha lugar na mesa, com o celular. A mãe de um lado, o pai do outro. E um olhava pro outro assim, né, através dos meninos. E os meninos lá. O garçom chegou para... O que vai, né? Escolheu o lanche e tal. Eles falaram olhando no celular, cara. Eu fiquei só observando. Aí deu um tempo, né? O pai e a mãe ali isolados, né? Porque os meninos no meio também pegaram o celular. E ficaram. Quer dizer, os 4, cada um olhando pro seu, né? Sim. Eu já vi essa cena. Então aquela coisa, né, da tecnologia, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E isso favorece a superficialidade das relações. Concordo. E isso é interessante, que a gente estava falando também lá embaixo. A gente fez um podcast ali embaixo antes de ir, isso. Né? Que é a tecnologia. Eu acho que a grande questão, se a gente fosse pensar nos marcos, né, as revoluções, revolução industrial, o que chegou de novo no mundo, eu acho que agora é revolução, é a era da tecnologia. Né? A tecnologia trouxe um outro jeito de viver, novas questões, novas possibilidades, e é o que a gente estava falando, a tecnologia ela é maravilhosa, né? Proporciona uma ampliação de muitos aspectos que a gente não consegue falar, pô, como que a gente vai viver agora sem a tecnologia? É impossível. Como é que a gente vivia, né? Exatamente. A questão é como utilizá-la, né? Como usufruir da tecnologia e tendo esse equilíbrio sem perder o que é do humano, né? Então. O que é do fator inerente ao ser humano, que só o ser humano tem como necessidade, né? E acho que é aí que cai as questões que a gente hoje se depara, né? Porque é tudo muito novo também, né, Drauzio? Acho que é outra questão, né? A tecnologia ela é recente na história da humanidade. Então acho que a gente está, entre aspas, aprendendo ainda. Sem dúvida. Imagino que as gerações aqui, 100 anos, 100 anos, 50 anos, vão ter um outro uso da tecnologia. Eu acho que as consequências também de como a gente está vivendo vão ficar mais traduzidas, né? Das coisas negativas disso, né? E acho que o ser humano vai aprendendo, mas acho que a gente está no começo disso ainda. Né? Até porque tem um problema, né, Ivo? Por exemplo, para as pessoas da minha geração para trás, a gente foi criado, treinado e preparado para viver num mundo. Exatamente. E a hora que chegou a hora da gente viver nesse mundo, o mundo é outro. O mundo é outro. Então eu brinco, né? Eu falo, é mais ou menos assim, ó, você vai fazer um concurso, então você vai ficar estudando, ó, Ivo, só vai cair questões de português. Beleza. Você estuda, tá dominando. A hora que você chega para fazer a prova, então, a gente trocou, agora a prova vai ter só questões de matemática. É mais ou menos o que aconteceu com a gente. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, a gente precisa de uma distância mínima, né, de tempo para conseguir entender tudo isso que está acontecendo, porque, como você colocou, é muito novo. Né? E a questão é, né, nós que atendemos pessoas, né? Você é psicanalista, e você trabalha também, né, na Escola Divina Providência, dando aula de filosofia para adolescentes, quer dizer, imagina o quão rico é o teu contato humano, né, na tua semana, no teu dia a dia. Sim. A questão é como trabalhar isso do ponto de vista clínico, por exemplo, com pais, né, e com adultos também, que a gente percebe que muitas vezes o jeito de levar a vida e de viver é esse onde os valores, as questões estão invertidas. Isso. Né? Existe um caos aí total na rotina, na organização. A interpretação do que acontece consigo mesmo, ela também muitas vezes está distorcida. Então, como que você vê isso? O teu trabalho clínico hoje, vamos colocar de consultório, o que tem chegado para você como demanda, assim, diante disso tudo? Sim. Eu gosto de pensar isso a partir dos números, né?
E aí, isso acontece muito no teu consultório também, né? Que o pessoal primeiro vai lá, né? Vai. Desesperada, né? O que a gente vê? O mundo nunca foi tão rico, né? Se a gente vê a riqueza produzida do mundo, o PIB é mais de 7 vezes nos últimos 100 anos. Em 1810, 1820, acho, quando se fez um estudo, mais de 90% da população mundial vivia na linha da miséria. Em 2018, antes da pandemia, agora a gente não sabe como é que está isso, os estudos, o Banco Mundial comemorou que era 9 ponto alguma coisa da população mundial que vivia na linha da miséria. É muito, claro, que se tiver um ser humano já é muito, né? Mas você sair de 90 para 9, pô. E também nesse ano o Banco Mundial comemora que 50, alguma coisinha por cento da população mundial era considerado classe média. Se a gente pensar em termos de conexão, né? Poxa, você queria visitar uma tia querida que morava... Não, deixa eu mudar o exemplo. Vamos lá. O Dom Pedro II, ele queria fazer uma viagem para São Paulo. Como é que ele fazia isso? Dom Pedro II? Ou o primeiro, cavalo. Carruagem, né? Que é uma carroça ajeitadinha, né? E hoje, você pega um avião ponte aérea, 40, 50 minutos, você está no Rio, né? Então, nunca produzimos tanta riqueza, nunca fomos tão ricos, nunca tivemos tanto acesso aos bens de consumo, nunca tivemos tanto conforto. Eu brinco que a gente tem uma vida mais confortável do que reis do século XVIII. Né? Então, a gente está aqui, está num ar-condicionado, um ambiente super gostoso, agradável. Né? Os reis eles tinham que ir para o palácio de verão deles, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O rei começava a chegar ali em setembro, outubro, ele ia para Petrópolis, só voltava no final do verão. Por quê? Porque não tinha ar-condicionado. Né? Então a gente tem coisas assim, confortos que reis não tinham. Beleza. Então nós somos mais ricos, nós temos mais acesso a tudo, nós temos conectividade. Imagina uma adolescente da década de 60, ela tem uma prima querida que mora numa cidade distante. Ela mora em Jundiaí, a prima mora em Curitiba. E ela tá com o namoradinho, ela quer contar pra prima, tal. O que ela vai fazer? Ela vai escrever uma carta pra prima, né? Uhum. Essa carta vai pro correio, aí vai chegar lá em Curitiba, até vir a resposta, já pensou? Hoje, ela faz uma ligação de vídeo, conversa, chora em tempo real com a prima. Exatamente. Então nunca fomos tão conectados, nunca tivemos tanto acesso aos bens, nunca fomos tão ricos. Você fala, então resolvemos o problema do ser humano. Nunca fomos tão doentes e solitários. Exatamente. Então a conta não fecha. A conta não fecha. E uma das coisas que você falando, que eu acho que uma delas, né? Uhum. Hoje acho que o desafio, um deles, é conseguir fazer escolhas conscientes. E o conscientes não é moralisticamente falando, né? É questão, acho que, de ser autêntico, né? É uma escolha que é sua. Ser autêntico e identificar em si mesmo. É um autoconhecimento, né? Não deixa de ser. Qual é a sua escolha para determinada situação, né? Porque e se responsabilizar por ela. Exatamente. Porque fazer escolhas hoje, diante de tudo que você falou, riqueza, possibilidades, conectividade, tá tudo aí. É como se fosse aquele restaurante que o cara passa com uma bandeja com trilhões de pratos. Você nem sabe o que você vai comer. Mas acontece isso hoje na prática, né? Sim, na prática. Você vê, as pessoas falam, vou ver Netflix, ou vou ver não sei o quê. Nossa. Fico meia hora para escolher um filme. É difícil isso, Tem gente que já me contou, fiquei meia hora para escolher, não consegui escolher nenhum, desliguei porque já estava me irritando. Não, e se a gente trouxer para o campo psíquico, subjetivo e também objetivo, acho que a gente está diante disso hoje, né? Criar certos filtros diante da intensidade de informações que chega,
buscar várias fontes e conseguir, diante das situações, fazer escolhas, né? Agora, aí que está a complexidade, né? Escolhas movidas pelo quê, né? Aí vai chegar no que você falou. Se o ser humano, na maior parte das vezes, está vazio, está sendo movido por ideais ou do espetáculo ou do like, né? Como ele vai conseguir fazer escolhas autênticas se ele minimamente se conhece, ou se conecta, né? Não vai. Não vai. É difícil isso hoje, né? Por isso que eu acho que o adoecimento diante de tudo isso tem acontecido, né? Pelo cansaço, pela falta de autenticidade, né? Pelo vazio existencial. O vazio existencial. Que o ser humano sempre teve, né? O vazio existencial. A filosofia nasceu em algum momento por conta disso, da morte, né? Dos mistérios da vida, né? Mas isso está latente hoje, né, Drauzio? Demais. Tá, né? E as escolhas, como você colocou muito bem, Ivo, sendo feitas pelo padrão, né? Então, dentro dessa conversa nossa aqui, né, de nunca fomos tão ricos e nunca fomos tão doentes, né? A cada ano as estatísticas aumentam depressão, ansiedade, suicídio. Né? Parece que é um a cada menos de um segundo. Menos de 40 segundos. 40 segundos. Né? Tem uma pessoa se suicidando no mundo. Exatamente. No Brasil, entre 24 e 26 por dia. Por dia. No Brasil. Dá mais do que 1 por hora. Coisa de louco. Coisa de louco. Então, o que acontece, né? Esse vazio existencial. As escolhas são feitas a partir daquilo que dizem para mim que eu tenho que ser. Porque é a imagem que cobram de mim. Exato. Então, eu sempre brinco, né? Eu digo, olha, dizem para mim que para eu ser feliz eu tenho que ter uma Ferrari. Não que eu ter uma Ferrari não seja muito legal, muito bacana. Ok. Mas eu preciso entender que eu não preciso da Ferrari para ser feliz. Exato. E vendem muito isso, sobretudo para o jovem. É isso que eu pensei quando você está falando. Porque eu tenho 2 filhos, né? Você também tem uma adolescente. E eu vejo em casa. Às vezes meus meninos estão vendo YouTube ou mostram para mim o negócio. E os referenciais dos jovens hoje são, talvez, adultos jovens, né? Pessoas de 20, 25 anos, 30, que são os YouTubers, né? Isso. E que pregam, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas esses valores, né? Sem dúvida. Esses valores Isso é o que mais tem. Da riqueza ou do ter, né? E se a gente não ficar de olho e cuidar disso, esses jovens vão sendo moldados por essas expectativas. Exatamente. E o que acontece, que a gente vê às vezes na adolescência ali, frustração. Que começam a se deparar com a realidade, que não é fácil. Essa riqueza que pregam, conquistar tão cedo essas coisas todas, né? E aí se frustra. E aí abre-se um buraco. E a gente nunca viu também tantos adolescentes em sofrimento como hoje, né? Nunca. Isso é impressionante hoje. Então, eu lembro, né, época de criança, claro que tinha, mas... E os próprios números mostram isso. Mas nem de longe o que é hoje. Uma criança deprimida, uma criança, como que pode? Exato. Tem hoje quadros depressivos em crianças, que é menos comum, mas existe. Existe. E adolescentes, meu Deus do céu. E muitos movidos por essa insatisfação, né? Ou falta de perspectiva, né? Um vazio. Eu acho que muitas vezes também existe essa... Hoje outra coisa que ganhou uma dimensão muito grande nos adolescentes são os jogos, né? Os jogos... Isso ganhou um boom e acho que acho que deve ser muito interessante, que eu não sou desse meio, mas é muito excitante, estimulante, o mecanismo de recompensa fica ali ativado. Dopamina ali, né? Dopamina, né? Mas quando sai daquilo e vem para o mundão... É um vazio. Vem um vazio, porque não é a mesma velocidade, não é o mesmo prazer que é gerado na tela, é gerado nas relações, assim, né? É de outra forma. Então, o desafio hoje, eu acho que com os nossos filhos... é também fazê-los, de alguma maneira, equilibrar essa conta, né? Ter vivências humanas, ter vivências fora da tela, né? Sim.
É lidar com questões reais dos seres Isso. humanos. Não ter esse exagero de virtual. Exagero de virtual. Viveu um pouco, o mínimo no real, O né? mínimo no real. Exatamente. Agora, é uma coisa interessante, né, Ivo? Porque no jogo... Bom, não existe um jogo sem um propósito, concorda? Concordo. Todo jogo tem um propósito. Tem um propósito. Né? Então, vamos pegar lá o jogo clássico, né? O Mario Bros. Você tinha que salvar a princesa. Né? Então, você tem um propósito ali, tem um sentido. O que a gente vê esses adolescentes? A vida deles não tem propósito. É vazia de propósito. De propósito. Então, alguns pensadores até já colocam, será que é por isso? Né? Entre todas as outras coisas que a gente sabe lá, da dopamina, do vício e tal. Será que é isso? Ali ele encontra um propósito que na vida dele não tem. É uma questão. Porque o ter, ele é meta e objetivo. E a gente precisa ter as coisas. Claro, é muito legal ter. O que nós estamos falando aqui não é isso. O que nós estamos falando aqui é o ter ser o meu propósito de vida. Porque isso é vazio. Exatamente. Exatamente. Porque o ser humano, ele é simbólico, ele é subjetivo. E ele precisa que esse subjetivo, esse simbólico, tenha riqueza. E hoje você falando de subjetivo, de simbólico, parece, né, para mim, pelo menos soa, hoje como o modus operandi da vida, que é para tudo tem que ter evidência, para tudo tem que ser só racionalizado, para tudo tem que ter uma explicação. Fica mais difícil das pessoas acessarem o subjetivo, né? O simbólico, porque o ser humano é um ser que quer conhecer, quer ter controle, né? Quer saber. E as maiores questões da vida, isso não é novidade para ninguém, elas carecem de uma explicação única, né? Não é? Não tem. A felicidade, a morte, o porquê estamos aqui. Então, assim, mas o ser humano busca, acho que até por instinto de autopreservação, sempre a racionalização. Então, hoje Você falou tudo, é uma defesa. Vejo muito isso no consultório hoje. Muitas pessoas que são extremamente inteligentes, racionais, mas ficam muito presas só na razão. E na razão eu estou falando no mau sentido. Eu entendi, né? entendi. Só na racionalização. Limita, né? Limita. Se você não dá espaço pro que há de subjetivo, de sutil, e aí você não precisa falar de religião, de acredito ou não acredito, né? De conexões outras que fogem, escapam só do estritamente racional, uma hora esgota. Esgota. Você não encontra respostas e sofre, cai, né? Isso é inevitável, né? Inclusive para a psicanálise, né, a racionalização é um dos mecanismos de defesa básicos, clássicos, né, que a gente mais usa. Exatamente. Então, não que a gente esteja aqui colocando que a gente não tem que usar a razão. Claro que temos. Claro. O problema é o exclusivismo da razão. Inclusive, hoje, acho que atualmente isso vem sendo mudado. Mas de um tempo aí para trás, as questões emocionais, inclusive, eram colocadas com desvalor, né? Não, porque para você vencer na vida, você tem que ser frio e calculista, você tem que ser tubarão, né? Esse negócio de emoção, isso daí é frescura, né? E quando a gente fala isso, a gente está negando o ser humano. Porque a frase é do Aristóteles, né? E aí vamos pensar, né? Século V a.C., o homem é um animal racional. E isso durou até o final do século passado. Estamos falando coisa de 20, 25 anos. Quando, com o desenvolvimento das neurociências, qual foi a assertiva? O homem é um ser emocional dotado de razão. Melhor, né? Muito melhor, né? Fica mais completinho. Ampliou, né? Exato, ampliou, né? E é tão assim, infantil isso, né? Porque a gente sabe que nos momentos graves, o sistema límbico, a amígdala, envia neurotransmissores que bloqueiam o funcionamento do córtex pré-frontal e a gente vai agir pela emoção. Só que uma emoção completamente perturbada porque não foi trabalhada, não foi desenvolvida. Exatamente. Foi negada.
Exatamente. E tudo aquilo que eu nego dentro de mim volta-se contra mim. Olha aí. Aí a gente cai num outro problema, né? A questão do vício. Como é que você vê isso, Ivo? Tem acontecido cada vez mais, né? Os vícios de maneira geral. As pessoas que já se denominam como compulsivas, seja por comida, drogas, né? Que aí é uma questão de dependência também, por jogos, por compras. E é interessante, bem entre aspas, né? Que muitas vezes quem procura uma ajuda em saúde mental leva o problema. Eu tenho um hábito aí que acho que é uma compulsão, é um descontrole. E o que eu acho mais interessante é que a pessoa, quando você começa a traduzir como ela está se comportando e começa a colocar também na conta de um trabalho interior que precisa ser desenvolvido, não só de um remédio, que aí que está a questão, pelo menos para mim, né? Porque para mim aparece assim, para você acho que não. Mas a pessoa busca uma medicação, principalmente, para resolver o problema dela. Para resolver o problema. Não que o remédio não possa auxiliar em algum nível, mas a gente sabe que o vício ou a compulsão, ela é um mecanismo complexo que ela dá lugar para uma necessidade, né? Que o vício suprime ali, né? De uma forma patológica, mas compensa. Né? Compensa, exato. O vício não vem exatamente do nada, né? E aí a questão. Hoje em dia a gente, de alguma maneira, trazer o assunto de uma maneira ampliada para que o ser humano se conecte ao próprio vício e entenda que aquilo diz sobre ele. E que ele precisa também, né, se conectar, se conhecer para ter ferramentas para lidar. Não só tomar um remédio. O remédio é algo que vem de fora. Vai tratar o efeito. Vai tratar algum efeito, pode ajudar. Vai ajudar muito para dar um fôlego para ele entender o que está acontecendo e trabalhar a causa. Exatamente. Por isso que a gente fala do apoio farmacológico. Exatamente. Me fascina, Ivo, uma pesquisa de um psicólogo canadense da década de 70. Acho que é Bruce Alexander. O nome é O Parquinho dos Ratos. Então, a equipe deles pegava ratinho, colocava dentro de uma gaiolinha ali, colocava um potinho com água e outro potinho com água e morfina. Rapidamente, o ratinho preferia a água com morfina, se viciava e ficava ali até morrer. Aí ele falou, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí ele pegou e fez o quê? Uma gaiola gigante, com comida à vontade e com brinquedinhos para os ratinhos. E um monte de rato. O que aconteceu? Os ratos tomavam água. Poucos iam na água com morfina e os que iam não voltavam, ou seja, não se interessavam, não viciavam. Então, eu acho que isso abre, cara, né, um campo para a gente pensar a questão do vício. Exatamente. Como se o vício fosse uma expressão assim, a sua vida tá tudo desarrumada, meu amigo. Exatamente. E o vício fosse a alma gritando pra gente, né? Socorro, olha pra mim. E como aí, eu acho que no começo, dependendo do nível, né, do vício e de que tipo de vício, né? Mas dependendo no começo, às vezes a gente precisa até pensar numa internação, né? Em alguns casos, para a pessoa se distanciar do objeto lá do vício e conseguir, com a distância, dar um tempo para si. Mas muitas vezes não é caso de internação, é um caso, né, que a pessoa vai ter que começar um trabalho. Mas o que hoje me chama a atenção é que poucas pessoas, quando você começa a jogar na conta de que não é algo só químico ou não é algo só genético, porque hoje é uma outra questão hoje. Sim. Quando a pessoa fala é genético, joga dentro tudo de saúde na conta mental, você joga na conta de alguém, né? Exatamente. A gente sabe que a genética tem uma influência em tudo, né? Se a gente for pegar. Sim. Claro, a gente carrega genes, né, de antepassados, de pessoas. Mas ela quando não você é determinante. Eu tenho pânico. A minha mãe também tem. Então é genético. Pronto. Cara, você jogou na conta dela. E eu falo isso porque às vezes o nosso trabalho é implicar a pessoa no próprio sintoma. Isso. Se ela joga na genética e fala é genética. E muitas vezes ela não quer entrar em contato com isso, como algo de si mesmo. Né? E no vício é a mesma coisa. Sim, né? sim.
E é muito legal, né, Ivo? Porque a gente vê muito hoje as pessoas, essa é a explicação, isso aí é genético, né? E o que a epigenética, que é uma das áreas da medicina que mais avança, né? É que o gene, ele é uma possibilidade que depende de ser ativado. Pelo ambiente. Pelo ambiente. Exatamente. Então não é só a carga genética. Exatamente. Né? E o que eu estou fazendo com a minha carga genética? Essa pergunta, normalmente a pessoa não quer fazer. E quando isso acontece, você já tem um prognóstico. É um paciente de difícil cura. Porque o principal ele não está fazendo, que é entender que o problema é dele. E que ele vai ter que buscar essa solução, construir essa solução dentro dele, né? E às vezes a gente vê casos, né? Você também deve se deparar com transformadores. Sim. As pessoas que começam ou tomando um remédio, ou às vezes nem toma, e começam a mergulhar nesse universo interno e começam a descobrir forças e descobrir conexões do que levaram essa pessoa a chegar onde chegou. E a gente vê transformações também. Nossa, isso é lindo, né? Se acompanhar é lindo. É lindo. Mas é a minoria. É a minoria, infelizmente. É a minoria. E isso não é nenhuma... Eu acho que é um relato, pelo menos da minha prática, da sua, questão né? empírica, né? Que a gente vê no consultório. Porque acho que é disso que a gente vê no dia a dia, né? Sim. É muito mais... E eu entendo muitas vezes a pessoa que precisa de uma medicação e deposita no remédio a única ou a salvação maior, tem casos e casos. Mas quando você começa a jogar que o processo não é só químico, algumas pessoas se decepcionam, sim, outras mergulham no processo e abrem caixinhas para olhar de outra forma. E aí é interessante o desfecho de cada uma delas. É porque a hora que eu acho que é só químico, então beleza, é só eu tomar um remedinho e resolver o problema. Né? E a coisa continua toda desorganizada na minha vida, só que agora eu estou anestesiado. Né? Agora, a pessoa precisa entender, então, que esse apoio farmacológico é o fôlego para ela poder trabalhar as questões da vida dela. E aí é a coisa do... Você precisa viajar para dentro. Só que esse mundo que a gente vive hoje, o tempo todo ele está puxando a gente para fora. Para fora. Não que eu não tenha que viver para fora, claro que temos, mas a gente precisa de um tempo para dentro, conosco mesmos. E as pessoas não têm, cada vez mais. Um tempo de reflexão. Convite, né? Convite para si de... É isso mesmo. Os filósofos gregos, inclusive, colocavam, né? Tem um filósofo, o Epicuro, que ele dizia, século 3 a.C., ele dizia que as pessoas não eram felizes porque elas procuravam a felicidade no lugar errado. Olha que... E ele falava que elas caíam no conto do comércio, achando que então, se elas consumissem aquilo, elas seriam felizes. Veja, naquela época. Imagina se ele vivesse hoje. E ele fala que a gente precisava de 3 coisas para ser feliz. Primeiro, liberdade. Aí você fala, livre a gente já é. Aí fala, não. Por exemplo, se você é escravo da opinião dos outros, você não é livre. Se você não pensa por si mesmo, você não é livre. Então, um conceito de liberdade muito profundo. Então, você tem que ter liberdade, você tem que ter amigos, né? Que é o que a pesquisa de Harvard mostrou, e a pesquisa lá do Parquinho dos Ratos também. Conexões humanas. Conexões humanas, né? E você tem que ter uma vida de reflexão, quer dizer, um tempo para você refletir o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Então, as pessoas, elas estão correndo. Tanto é que a gente se cumprimenta, é muito comum. E aí, Ivo, como é que você tá? Como é que tá a correria? Pô, estamos aí correndo, beleza. Tá? Mas estamos correndo para onde? As pessoas não sabem. Fica nisso. Por quê? O correr para onde significa propósito. Eu tenho que ter um propósito. E as pessoas não têm. E é um desafio hoje trabalhar isso. Como é que em sala de aula, com os adolescentes, esse processo tem ocorrido? O que você tem feito, pensado sobre isso? De levar para os adolescentes a questão da filosofia, existenciais aí. É legal você colocar isso, né? Porque a escola vive um dilema, né? Um grande desafio, né? Que é
se remodelar, se reconstruir para atender esse novo mundo, essa nova realidade, né? Porque a escola até hoje, como um todo, no mundo inteiro, ela é muito parecida com a escola dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Tem gente que até mais radical fala que é igual à Idade Média, né? Só que o mundo de hoje é completamente diferente do mundo dos nossos bisavós, mas a escola é muito parecida. Então, você perguntou no meu caso, né? A gente teve ali uma bênção que é o surgimento de uma matéria, além da volta da filosofia, né? Que ela sempre teve, depois teve um tempo que ficou sem na escola. Eu né? não tive filosofia. Então, Você teve? Não. Eu tive um ano no finzinho só. Eu não tive. Eu tive uma que chamava Educação Moral e Cívica. Moral e Cívica. Você pegou essa? Sim, essa eu peguei. Que era mais fora da caixa no sentido das matérias tradicionais. Sim, era a única que era um pouquinho fora. Mas não tinha filosofia na minha Sim. época. E uma outra questão hoje, né? Uma grande parte dos conteúdos que se aprende na escola, em todas as matérias, o cara nunca vai usar na vida dele. Então, essa é uma questão. É uma outra questão. Meu filho fala isso. Ele fala, o mais velho às vezes, onde eu vou usar isso? Nunca. Nunca. A menos nunca. que você seja um pesquisador dessa área. Algumas delas nunca. Mas eu falo, às vezes o processo não é que você vai usar, é o jeito que você está sendo treinado para pensar, né? Isso. Os caras falam, não, isso aqui é para desenvolver as habilidades de raciocínio. Aí outros dizem, né? Outros teóricos. Beleza. Então, vamos desenvolver as habilidades de raciocínio com coisas úteis. Vamos unir o útil ao agradável. Por que não, né? Então, por que não? Claro que o aluno tem que ter uma cultura geral, a gente entende, mas às vezes a gente, de novo voltamos à sociedade do exagero. A gente exagera e aí a gente perde, né? De vista o nosso propósito. Então hoje, além da volta da filosofia, criou-se uma disciplina chamada Projeto de Vida, onde você tem um espaço para discutir um pouco essas questões, inteligência emocional, propósito de vida. Então, é um espaço muito legal, mas que precisa ser bem aproveitado. E como é que os jovens estão? Eles levam como essa... De maneira geral, claro. De maneira geral, eles gostam muito, porque o que a gente vê hoje, né, o que a gente comentou de maneira geral, né, o jovem... Claro que há exceções, a gente está falando aqui, né, de uma tendência, a gente nota uma certa carência, né? Não só para o jovem, né? O adulto também, justamente por conta desse mundo caótico que a gente vive, né? Que é difícil a pessoa que consegue ter sabedoria para se organizar, estabelecer um propósito, enfim. Colocar limites. Sim. Nessas pegadinhas que a vida coloca para a gente, né? E um outro ponto importante, né, Ivo, do nosso mundo é a venda da ideia de que é possível uma vida sem dores. Esse é um outro ponto que a gente vai conversar, então. Eu acho que isso é... Essa ilusão, né? E aí, a hora que esse jovem, às vezes até o adulto que entra nessa, ele passa por uma dor, aquilo para ele é o fim do mundo. Então, por exemplo, um adolescente que a namorada termina com ele ou o namorado termina com a namorada, quer se matar. Né? Então, de novo, voltamos no exagero. Né? Então, o Carlos Drummond de Andrade ele tem um poema chamado Sobre a Dor e o Sofrimento. E ele termina com a seguinte frase, né? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, é impossível uma vida nesse mundo sem dores. Aí a gente recorre lá ao Marcos Aurelius, um grande filósofo estoico do século II, e ele foi imperador de Roma. Ou seja, no tempo dele, no mundo dele, ele era o senhor. Do ponto de vista material, ele era o homem mais rico, e mais poderoso, porque ele tinha na mão dele o exército mais poderoso daquele mundo. Era o cara. Era o cara, você imagina, né? E a grande preocupação dele era como exercer isso de uma forma sábia, com humildade, com serenidade, né? E ele escreve
que mesmo ele sendo imperador, ele passou por dores terríveis. Por exemplo, ele teve, se não me engano, 12 filhos. 8 morreram na infância, quando criança, naquela época, né? Os recursos que se tinha. Então, não tinha como ele, imperador, não, eu vou fazer um decreto, está proibido do meu filho morrer. Não tem como. Então ele era imperador de Roma e olha as dores que ele passou. Ele se dava muito bem com a esposa, né? Porque era um cara muito sábio. E perdeu a esposa também. Então no final da vida ele ficou sozinho, né? Assim, perdeu a companheira. Era imperador de Roma. Então não existe a possibilidade de eu passar nesse mundo sem experimentar dores, dissabores e contratempos. Olha que frase, hein? Mas tudo bem, não é? Yeah. Mas tudo bem, porque isso não me impede de ser feliz. Eu acho que o problema é quando a gente permite que a dor nos coloque no sofrimento. Então, a dor é aquela ideia, a vida mostrando para mim que eu preciso arrumar esse ponto na minha vida. Eu entendo esse recado, procuro saber o que eu preciso aprender com isso e me movimento para aprender e aplicar isso na minha vida. Aí eu vou em frente. O sofrimento é quando eu me nego a aprender. Eu fico remoendo e eu não aceito, que é uma outra coisa, né? E você deve ver muito no consultório. As pessoas brigando com aquilo que está estabelecido. Quer dizer, a taça caiu e quebrou. Meu Deus, por que eu fui derrubar essa taça? Quebrou. Acabou. Amigo, quebrou. Não, mas eu não aceito. Mas como você não aceita que ele te deixou? Como não aceita? Então. Ele foi embora. A ideia é agora o que nós vamos fazer com isso. Porque ficar brigando com isso não adianta, porque já foi. Então a gente também vê isso muito no mundo de hoje. Como colocam na minha cabeça que é possível uma vida sem dor, quando ela chega, eu não aceito. Exatamente. Isso aí é... Eu acho que colocar... Eu falo disso. A gente precisa, de alguma maneira, colocar no combo da vida que as dores, dissabores e... Você usou 3 termos aí. Existirão. E quando a gente aceita isso ou coloca como ponto que vai existir, a coisa toma um outro pé. Sim. Quando a dor chega. Quando chega, sim. Né, quando o dissabor acontece, chega. Porque a gente sabe que vai fazer parte. E essa é a vida. O problema é esse, é criar uma expectativa que a dor não deve existir. Isso. Que a gente vai controlar tudo. Isso. Que tudo está sob o nosso domínio. O controle, então. Você falou. E aí, se não se coloca na conta disso como normal, quando acontece, a casa cai. É o fim do mundo. E a pessoa muitas vezes não tem ferramentas para sair disso. Essa questão do controle que você colocou é fantástico, né? O ansioso, né? O ansioso. Imagina os casos que chegam lá no seu consultório, né? Com crise de ansiedade, pânico, né? A relação do controle com pânico, absurdo, ela né? é direta, né? Não, e o que é louco, né? O pânico, eu quero controlar o futuro. Como se isso fosse possível. Exatamente. Né? Eu vejo cada vez mais para o mundo de hoje, né? A gente está falando aqui, levantando os problemas do mundo de hoje, né? Eu acho que é legal a gente pensar também as soluções, né? E um modelo de solução muito interessante, que inclusive virou moda, né? É a filosofia estoica, né? Os estoicos. Estoica. Nossa, o estoicismo é fantástico para o mundo de hoje. Né? Então, um dos primeiros mandamentos do estoicismo, eu tenho que separar o que está na minha mão do que não está na minha mão. O que está na minha mão, eu vou fazer o melhor. O que não está na minha mão, eu vou aceitar. E para a pessoa que é louca pelo controle, isso é o fim do mundo. Como eu vou aceitar? Mas se não está na minha mão, o que eu posso fazer se não aceitar? Por exemplo, o cara vai marcar uma viagem para a praia no final de semana, então ele fez a programação perfeita. Ele foi lá no Airbnb, alugou uma casa maravilhosa, os amigos, o que vão comer, onde eles vão, os passeios que vão fazer, os jogos que eles vão jogar lá de tabuleiro, tá tudo lindo, perfeito. A hora que eles estão descendo a serra, chega uma frente fria, fecha o tempo, começa a chover e esfriou. Isso tá na mão dele? Claro tá. que não.
E se ele não tiver um jogo de cintura? Nossa, o cara fica louco. Ele fica louco. Porque ele criou essa expectativa. Ele criou essa expectativa, achando que aquilo estava no controle dele. Aí ele vai lá no seu consultório, lá, síndrome de pânico. E acho que os antídotos, né? A flexibilidade, a leveza, desenvolver um estado emocional e também racional com as coisas, principalmente essa do ajuste do controle, até onde a gente vai, até onde é da nossa seara, até onde não é. Isso é muito saudável, porque quando essa balança está descompensada, vem sintoma, vem pânico. Sim. O pânico é muito frequente em pessoas excessivamente controladoras. E o pânico traz o quê? O descontrole. Isso que é interessante. Bacana. Interessante, né? O pânico é uma sensação de descontrole. A pessoa, em meio a uma crise de pânico, ela sente que ela não está controlando as emoções e o próprio corpo. É um piripaque. E é isso. Pânico é o descontrole de pessoas excessivamente controladoras. Esse é um trabalho que, em terapia, né, e orientando a pessoa, a gente pode tentar construir um caminho. E aí a gente vê como é poderosa a farmácia que a gente tem no nosso cérebro. Porque o cara com pânico, ele começa com pensamentos, né? E aí ele gera sintomas, por exemplo, de infarto, porque a pressão do cara vai lá em cima, né? Batimento cardíaco, respiração ofegante, dor no peito. O cara pensa, estou morrendo. Vai lá para o pronto-socorro, fazem todos os exames. A sensação iminente de morte é o que mais aterroriza quem passa por uma crise de pânico. E aí o trabalho é esse, às vezes é passar uma medicação, claro, para aliviar o sofrimento, dar uma segurada, trabalhar a química ali e buscar, a médio e longo prazo, olhar para essas coisas da vida, olhar para o próprio funcionamento. Sim. Né? Mas então, vê, né, Ivo, nessa sociedade que a gente acabou de descrever, imagina como isso é difícil, né? Muito difícil. Sem conexão, modelos prontos do que eu tenho que ser, uma ilusão de que não vai ter dor, de que tudo tem que dar certo. A conta não está fechando. A conta não está fechando. Eu me lembro de um vídeo impactante, acho que você deve ter visto, o CEO da BMW, que ele tem uma crise de burnout. Não vi. Ele está no palco, deve ter perto de 10 anos isso. Ele é o CEO da BMW e a BMW tinha lançado uma nova linha de design, né? Então todos os modelos dela iam ter aquele novo design e tal. Ele estava no Salão do Automóvel de Frankfurt, que é o segundo mais importante do mundo. Então toda a imprensa especializada lá, né? Os diretores das empresas, os CEOs, CFOs, todo mundo lá, todo mundo que era importante, né? E ele está lá no palco, começa a apresentar o novo design da BMW. Cara, ele começa a falar, a voz dele vai travando, ele cai. Ele teve uma crise de burnout. Uma crise conversiva. Conversiva, é. Que na psicanálise a gente chama de crise histeria de conversão, né? O cara desmorona. Aí vem os seguranças assim, levantam ele, você vê que ele sai carregado assim, completamente perdido, né? Aquilo foi um escândalo, né, na BMW, porque os acionistas, você imagina, né? Porque ó a preocupação, a exposição, né? Poxa, como é que eu tenho ação de uma empresa que o CEO tá desse jeito? Então. Preocupação com o humano? Nada. Zero. É mais na imagem. Na imagem. Que representa a imagem para si mesmo. Para empresa. Então, agora você imagina o que esse cara estava vivendo. O que esse cara estava vivendo? Um cara multimilionário, claro, né? Poderosíssimo, que você vai falar que não é um cara de sucesso? Pô, o cara chegou a ser CEO da BMW mundial. Então. E aí, um outro tema que eu acho que é interessantíssimo aqui no nosso assunto, né? O que é sucesso? Porque para o mundo de hoje, esse cara, ele atingiu o topo do sucesso. Ele é CEO de uma multinacional poderosíssima. Então ele é um cara de sucesso. É um cara de sucesso. Mas ele é feliz? Então essa é uma questão. Outra? dentre várias. Quer dizer, um cara que tem uma síncope dessa ali, não pode estar feliz, né? A vida dele não pode estar legal. Hoje eu vi isso em algum lugar e meu tio falou isso uma vez também, sobre o meu avô.
E eu carrego isso. Eu acho que a busca, pelo menos para mim, né? É mais da paz do que da felicidade. Opa! E isso é interessante. Paz traduzindo nesse estado de o que te faz ficar tranquilo, o que te faz ficar sereno, de boa, relaxado no estado. Porque a ideia que a gente tem da felicidade, que é complexa tudo, Claro. é de algo... E é diferente de alegria, né? Que a felicidade, a alegria, Isso. são termos muito... Né, que dá margem... O pessoal mistura, mas é muito diferente. Então. Mas quando meu tio falou da paz, que é um estado que a gente deveria, vamos dizer, almejar, né? Eu acho que é o estado de tranquilidade, porque a gente cai nisso do sucesso. O sucesso está atrelado ao quê? A riqueza, a visibilidade... Ou seja, o reconhecimento do outro. E a dopamina, coisas que são estimulantes, né? Isso. E a paz, a tranquilidade é um outro estado. E acho que a felicidade, no conceito mais amplo, também vai por aí, né? Não é estar alegre, rindo de tudo, feliz o tempo todo, que isso não existe, né? Não existe, né? Isso é perturbação. Isso é perturbação. O cara tá em estado de mania, tá em mania, né? Tá em mania. O seu tio era estoico, né? Porque essa é a resposta do estoicismo. O que é a felicidade? A paz de espírito. A paz de espírito. Então, tem alguns autores que colocam assim, né? O que é felicidade? Do ponto de vista material, a posse do necessário. Porque tudo aquilo que vai além do necessário não acrescenta em felicidade. Tá. Até um certo ponto eu tô tendo mais e eu tô ficando mais feliz. Daquele ponto para frente, tudo que eu colocar mais de dinheiro não vai me fazer mais feliz. Então, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro. Fé no futuro. Fé no futuro no sentido da esperança. E aí é uma outra coisa interessante para a gente pensar, né? Porque quando a gente fala esperança, as pessoas acham que esperança é um substantivo que vem do verbo esperar. Então o cara vai lá no teu consultório, chega lá para sua secretária, o doutor Ivo está marcado, ela vê as credenciais dele, só aguardar, o doutor Ivo vai chamar. Ele está esperando você chamar. Está lá sentado no sofá esperando você chamar ele. Não está fazendo nada. Mas, na verdade, esperança vem do verbo esperançar, que é fazer o meu melhor e entregar para as forças do universo. O melhor exemplo disso é o agricultor. Então, ele vai lá, ele vai arar a terra, vai irrigar, vai adubar, vai acertar o pH, vai comprar as melhores sementes, no momento certo do ano, ele vai lá, semeia. Pronto. A partir daí... Não é com ele. Não é com ele. Então ele tem esperança que se ele plantou trigo, vai nascer trigo. Mas essa entrega que é fabulosa, então, isso é... Porque a gente volta na questão do controle. Volta na questão do controle. Esse exercício da entrega, que aí vem da confiança no futuro, é algo que acho que está em jogo hoje, que o ser humano precisa trabalhar. Tem alguns pensadores ali que dialogam com a psicanálise e tal, né, que falam que o ego tem síndrome de faraó. O ego que não foi bem trabalhado, né? Um ego harmonizado, equilibrado. Porque o egoísmo, que é uma coisa que se incentiva muito nesse modelo nosso de sociedade, né? Esse individualismo, esse egoísmo, né? Aquele pensador lá da Sociedade do Cansaço, ele fala isso. Que é um modelo de sociedade que incentiva muito o egoísmo, o individualismo exagerado. Né? E essa questão do faraó, né? Porque o faraó era o Deus encarnado, então as pessoas elas querem ser Deus, porque se eu quero controlar o futuro, eu estou querendo ser Deus. Né? Tudo tem que ser para mim. O faraó, tudo era do faraó. E todo mundo tem que estar me reverenciando. E todo mundo tem que aprovar o que eu faço. Então aquela pessoa, quando ela entra nesse modo tubarão, nesse modo egocentrado, né, ela quer ser o faraó.
E o nosso modelo de sociedade nos joga muito para esse estado, né? O tempo todo. O tempo todo. E é um estado que ele é, para quem está nesse estado, ele é um estado que se autoalimenta. Que ele é excitante. Sim. A dopamina, Não, e ele traz para o ego reforço. Cada vez que se consegue algo de poder, reforço positivo. Reforço positivo. E é difícil sair desse estado. Então, o Marcos Aurelius, na reflexão dele, né, ele como imperador, ele falava muito disso. Né? Dele ser o imperador, então essa coisa, né? Imagina. Você ser imperador de Roma. O cara era o cara, né? Como a gente falou. Putz, e aí ele ia buscar trabalhar a serenidade, a humildade. Você fala, pô, o cara é imperador e tá preocupado em ser humilde. Então, era um cara genial. E assim, tem um movimento, diante de tudo que a gente está falando, o mundo é bem legal, porque nunca teve tão bom, como você falou, riqueza, né? Nunca o ser humano talvez esteve tão doente. Uhum. E a gente percebe também que existem hoje movimentos já que indicam que priorizar a reclusão, a boa reclusão, no sentido de autoconhecimento, de ter tempo para si, de meditar, de fazer coisas, né, para si. Isso também está ganhando força. Sim. Eu acho que não na mesma proporção do que a sociedade está consumindo a gente. Sim. Mas tem movimentos muito por aí. Eu li ontem, foi no Instagram de uma página, até mostrei para minha esposa, uma matéria que disse assim, que os filhos de milionários do país de Gales, lá da Europa, estavam mudando a forma de estudar. Que as escolas, para esses filhos de milionários, hoje tem um tripé, que é aprender agricultura, sobre inteligência artificial e sobre filosofia. Olha que fantástico, cara. Que são o tripé que essa... Eu não sei aí exatamente se é uma nova escola, se é... Cara. Mas você vê... Conexão com a natureza. E a agricultura é interessante, porque isso você fala hoje. O ser humano pouco, acho que olha para isso. A não ser quem trabalha com isso. Né? Fica tão consumido com a tela, né? Sim. E aprender. E a agricultura é o que você falou agora do exemplo do agricultor. É de onde vem, é o que sempre existiu, é o que sempre vai existir de alguma maneira, é de onde a gente vai. Então, estudar sobre, se conectar para os jovens, que hoje é quem vai estar aqui, né, no futuro recente aí, se alimentar disso. E a filosofia, né, que já está hoje nas escolas, mas é fabuloso esse... Sim. E no meio disso a IA, né? Então. A inteligência artificial que vai estar de alguma maneira também, né? Que é o futuro e é muito bom, porque se a gente... Se formos seres humanos, a IA vai ser maravilhosa. Exatamente. E olha que interessante, a agricultura traz o homem para o pé no chão. Isso, a natureza. A IA para a virtualidade. Isso. E a filosofia... para buscar o equilíbrio. Para busca do pensar, do refletir, da reflexão. Do propósito. É interessante se a gente pegar, por exemplo, a cultura grega, o que era pecado para eles, né? Era a híbris, que é o exagero. Tanto que se a gente pegar a arte grega, né, o que os especialistas dizem? O Freud gostava muito de arte, né? Ele tem vários textos sobre interpretação de arte, né? A arte grega, ela é a exposição desse princípio filosófico, né? Do equilíbrio dinâmico, ou seja, a perfeição é não ter nem menos nem mais, a medida certa. Que depois no cristianismo eles vão chamar de temperança. Temperança. Né? Então, o difícil é isso. Eu ter esse mundo de dentro, eu meditar, eu buscar o autoconhecimento, ter uma vida de reflexão, mas eu também me conectar, eu também trabalhar, eu também ter as coisas, ou seja,
os pilares da minha vida, eles serem vividos de uma forma harmônica, né? Num equilíbrio dinâmico. Então, esse sempre foi o que se falou, né, entre a sabedoria desde os tempos antigos, né? Interessante, quando a gente fala do propósito, tem a professora Lúcia Helena Galvão, que eu acho fantástico, né? Então, ela tem uma abordagem muito interessante sobre isso, né? Ela fala, olha, o teu propósito de vida foi definido pela natureza, né? Você é um ser humano. Então, ela fala, qual que é o propósito de uma macieira? Né? Dar maçãs. Uma laranjeira, dar laranjas. Qual que é o propósito de um ser humano? Né? Qual que é o fruto do ser humano? Né? É se tornar uma pessoa melhor, desenvolvendo valores, virtudes e sabedoria. Então, a gente não vê hoje as pessoas preocupadas em discutir valores. No máximo, no mundo corporativo, eles discutem para colocar uma plaquinha na entrada da empresa, né? Missão, visão e valores. Tem não é? Tem. É só para colocar lá na plaquinha, esquece, né? Quer dizer, não se vê uma preocupação em quais são meus valores, né? Valores como sendo quais os comportamentos nobres, né? Então, ser justo, ser leal, ser indulgente, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa empática, né? Então, são os valores. A virtude é quando eu coloco os meus valores em prática. E o propósito de vida, as pessoas se perdem porque elas pensam que o propósito de vida é o que o mundo vai me dar. E, na verdade, o propósito de vida é o que eu vim dar para o mundo. É invertido. É invertido. Por isso que a gente não acha. O propósito de vida não é eu ser servido, mas é eu servir. Como é que eu vou servir para fazer com que esse mundo seja melhor do que quando eu cheguei? Né? Esse seria um compromisso nosso, né? E aí é um caminho que sai daquela visão egocentrada e vai para outra direção. Que é doar, né? Doação, que é doar, entrega. Servir. Naquela pesquisa lá, o Robert Waldinger fala, né, que eles viram lá na pesquisa de Harvard, né, sobre a felicidade, que era feliz aquela pessoa que se esforçou para transformar o colega de trabalho em amigo verdadeiro. Olha só. É bonito isso, né? E uma outra coisa, né, Ivo, que eu acho que você também deve enfrentar muito no consultório, né? Que essa questão, primeiro, confundir alegria, excitação com felicidade, né? Que alegria e excitação são momentos pontuais, felicidade é um projeto de vida, né? E a outra coisa, a confusão com paixão e amor, que são coisas muito diferentes. E aí aquele cara, ele está apaixonado, a paixão dura no máximo 2 anos. E ele quer para sempre. Aí o que ele faz? Fica mudando de uma paixão para outra. Quer para sempre. Porque a paixão, ela é quente. Né? E você não precisa fazer nada. Porque o próprio mecanismo da paixão, né, os neurotransmissores, eles me dão aquele entusiasmo. Exatamente. No amor, de novo a gente volta lá para a natureza, né, para a jardinagem. O amor é uma construção. Não está pronto. Você escolhe amar. E é como cuidar de um jardim, é todo dia. E voltando lá, né? Vai ter dissabores, vai ter desencontros. Você tem que colocar na conta do normal. Do normal. Senão... E a gente vai construindo, vai se conhecendo. Um vai ajudando o outro a se tornar uma pessoa melhor. Isso que é amor. Só que hoje as pessoas não querem investir. As pessoas não querem se responsabilizar. É interessante, né? Alguns conceitos que viraram o fim do mundo. Por exemplo, responsabilidade. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Não, tá louco. Ou não. Pô, responsabilidade é maravilhoso, porque significa que eu estou tendo a oportunidade de crescer. E uma questão que pega muito hoje é o tempo. O tempo. O tempo parece, todo mundo fala, né? Parece que a gente está vivendo, está passando mais rápido e tal. E se a gente não reserva, talvez essa seja uma tarefa de casa, né, de todo mundo. Precisa ter tempo para fazer algumas coisas para si. Isso é a sabedoria.
atividade Fazer as escolhas que física, você falou no as começo. escolhas, exatamente. Descansar, estar com a família. Mas se a gente é consumido pelo tempo e a gente não é dono das próprias escolhas, o tempo, ele... Né? Porque hoje, para você se pegar uma tela, vamos voltar para a tela, e ficar lá 2, 3 horas, para você mirar o conceito de sucesso e querer trabalhar que nem um maluco para ficar rico mais rápido, e uma série de coisas. O tempo, ele tem as mesmas 24... O dia tem as mesmas 24 horas. Mas o tempo, tô falando tempo palpável mesmo, ele para si mesmo e para questões mais subjetivas e de autodesenvolvimento, ele parece que não existe hoje. Ou as pessoas não dão a prioridade para isso. E essa é uma questão da gente despertar, né? O tanto que é importante para construir uma visão de mundo no sentido mais saudável, mais filosófico, mais expansivo, que se priorize e dê tempo para isso. Leituras, buscas, existem inúmeras formas. Isso. Quer falar de algumas? Então, é que você falou isso, né? Que o pessoal fala que não, é que o tempo está passando mais rápido que a Terra. Aí você vai conversar lá com os astrônomos, eles falam, na verdade, é o contrário. A Terra está... Porque o que é o tempo, né? É um dia, né? Que a gente fala, nossa, se o meu dia tivesse 30 horas, eu não daria conta, né? Então, a Terra, há bilhões de anos, o dia durava 12 horas, 14 horas. A velocidade da Terra era muito mais rápida. A velocidade dela girar em torno de si mesma, né? Então, ela está perdendo velocidade. Né? Claro que isso é milésimo de segundo, então nós nunca vamos perceber isso. Então, não é uma conspiração do universo contra a gente. É igual a genética, a gente não pode jogar nessa conta, né? Que a turma joga, né? Eu não tô tendo tempo porque o mundo tá mais rápido, tá virando. O dia é mais curto. Não é isso. Não. É outra desculpa que a gente não pode ter. É outra desculpa que a gente dá e não pode ter. Nós entupimos o nosso dia com coisas que não têm importância. E aí não sobra tempo para aquilo que é importante. É simples assim. É simples. Só que olhar para isso é doloroso, é desconfortante. Quer dizer que então, se eu estou reclamando que eu não tenho tempo, é porque eu estou perdendo tempo. Porque, na verdade, vou gerenciar o tempo. Não, ninguém gerencia o tempo. Né? 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, acabou. O que a gente gerencia são as nossas atividades durante esse passar do tempo. E esse que é o problema. Eu estou gastando tempo com coisa que não é importante. E aí não sobra para aquilo que é importante. Ou seja, prioridade. Isso me lembrou um episódio do House. Você assistia House? Pouco, já assisti algumas vezes. Muito interessante, não era né? aquele de assistir muito. Muito interessante. Eu assisti alguns também. E tem um que é muito interessante, eles estão lá com um caso terrível, né? E é sempre ele que solucionava assim do nada, né? E a diretora do hospital, que depois na série parece que ela até vira namorada dele e tal, ela chama ele e fala, o pessoal tá falando que você não tá dando importância, que você tá fazendo como se esse paciente já, né, não tivesse jeito e tal, né? Porque ele tinha um jeito de pensar, né? Ele ia para a sala dele e ficava jogando bolinha de tênis na parede. Olha o que a gente tá falando aí do tempo, né? Nossa. E aí a ideia vinha, né? E aí ele tá lá nessa discussão com ela e ele fala assim, olha, é como dizia o grande filósofo Mick Jagger, né, lá dos Stones, na vida não se pode ter tudo. E aí ele sai e ela fica, né, arrasada, né? Bom, aí o episódio continua, ele tem uma solução fantástica lá pro caso, consegue salvar a paciente e tal. E no final do episódio ela chama ele. Primeiro, parabéns por você mais uma vez ter resolvido o caso, mas depois eu quero dizer que você, né, é um sádico, e foi falando um monte de coisa, né? E ele falou, nossa, nunca foi tão bem elogiado, né? Me explica, né? Ela falou, eu fui lá consultar o filósofo Mick Jagger. A frase da música. Realmente, na primeira estrofe ele diz, na vida não se pode ter tudo. Só que na frase seguinte, ele diz, mas não tem problema, porque a gente não precisa ter tudo para ser feliz.
Então, nessa administração do tempo, eu quero fazer tudo, eu quero dar conta de tudo. Exato, isso é. E eu sou humano. E acaba virando um problema. É onde a gente se perde. E o estar presente hoje Nossa, é uma outra questão. Outro ponto, cara. Ninguém está no presente. Estar aqui agora. Não. Trazer todo o sensorial para o agora. Isso, o sensorial para o agora. O Buda falava assim: quando sentar, sente. Quando comer, coma. Quando andar, ande. Primeira vez que eu vi essa frase, eu falei, caramba, o que esse cara quis dizer? Que é isso? Aí você fala, caramba, a profundidade disso. Quer dizer, ele está falando disso, do sensorial tá no presente. Que é a única realidade nossa. Porque na realidade nós só temos agora. O presente, o agora. O passado é um registro que muitas vezes é uma fantasia, né? E o futuro é uma construção aqui. Ele não existe ainda. Agora, como eu vou ter um futuro promissor se eu estou desperdiçando o meu presente? É agora que a gente tem que realizar, fazer, Sim, conectar. Fazer o meu melhor agora. E tem muitas linhas hoje terapêuticas que também vão por aí, né? Uhum. De trabalhar o aqui, o agora, o hoje, Sim. a percepção de si mesmo. Sensorial, entrar em contato com a realidade como ela é. E é difícil nesse Muito. universo hoje turbulento. Da correria, né? Cara, que bom, hein? Que bom, Ivo. Que papo que legal. bom, muito gostoso. Nossa, eu agradeço. Agradeço a tua presença. Eu é que agradeço a oportunidade, foi muito legal. Um papo super rico. Sim. Acho que daria mais umas 3 horas aqui pra gente estar conversando. Vamos embora. Mas vamos marcar próximo. Vamos, sem dúvida. Obrigado. Queria deixar uma frase que esse último assunto nosso aí me lembrou do Mark Twain, que é um cara que escreveu lá As Aventuras de Tom Sawyer, né? Entre outros. É um grande escritor norte-americano do final do século XIX e começo do XX. E ele tem 2 coisas muito interessantes. Ele morreu com mais de 70 anos, em 1910, acho. E que pra época, se viver mais de 70 anos... Era bastante. Putz, é como você passar dos 90 hoje. E ele olhou pra trás, quando ele estava quase no fim da vida, ele escreveu 2 coisas interessantíssimas. A primeira é: as coisas pelas quais eu mais sofri na minha vida nunca chegaram a acontecer. E a outra é: não temos tempo. Muito breve é a vida. Não temos tempo para discussões banais, tirar satisfações, rancores e justificativas. Só temos tempo para amar. E mesmo para amar é só um instante. 10, né? 10. Fabuloso. Valeu, Ivo. Prazer. Obrigado, viu, querido? Foi muito bom. Muito bom.